mãe quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita. Mãe quer dizer carinho, mãe. Quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. Quantas vezes eu não te escutei e escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe. Eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe. Você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe. Amor da minha vida, mãe. Minha melhor amiga. Quem te conhece te quer. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Quer dizer amor, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita. Quer dizer carinho, mãe. Quer dizer beijinho. Acha que eu sou especial. Quantas vezes eu não te escutei, escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe. Eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe. Você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe. Amor da minha vida, mãe. Minha melhor amiga. Quem te conhece te quer. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de Coincidência, porque uma mãe nunca é só boa mãe. Antes de ser uma boa mãe, ou antes de ser você mãe, você é mulher. E a palavra de Deus diz lá em Provérbios 31:30 que a mulher que teme ao Senhor será louvada. Lá não disse a mãe que teme ao Senhor será louvada. Então, antes de você ser uma grande mãe, você precisa de ser uma grande mulher. Você precisa de ser uma mulher temente a Deus. Você precisa ter uma mulher que tenha os valores de Deus, que tenha a instrução de Deus na tua vida. Você precisa de ter um conjunto de virtudes para que você possa fazer essa obra de ser mãe com maestria. A mãe que aproveita de Deus e que traz Deus para a vida dela, ela é uma obra de um conjunto de obras. E eu gostaria de ler um texto que está em Tito, no capítulo 2, que é exatamente o que Deus falou naquele momento, através de Paulo, dizendo: aconselhe também as mulheres mais idosas
a viverem como devem viver as mulheres, dedicadas a Deus. Que elas não sejam caluniadoras e nem muitas chegadas ao vinho. Que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos, e a ser prudentes, puras, boas, donas de casa, obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Muita gente pode olhar essa mensagem aqui e achar que é uma mensagem machista, uma mensagem que não aplica-se mais para hoje, mas não é bem assim. A gente só precisa de saber interpretar o texto. Na verdade, Deus está falando aqui das qualidades de uma mulher, e que, sendo você mulher, quando você se tornar mãe, com certeza você vai ser uma grande mãe. Com certeza você vai ser uma mulher aprovada por Deus, que está lá em Provérbios, que é a mulher que teme ao Senhor, essa será aprovada. Quem não quer ser aprovada, né, por mãe? A gente quer ser aprovado por coisas tão menos do que isso. Eu quero ser aprovado no meu trabalho, eu quero ser aprovado com qualquer coisa que eu faça na minha vida, eu não quero falhar. Mas imagine ser aprovada como mãe, você saber que Deus se agrada do trabalho que você tem feito com seus filhos ou com as suas filhas. É uma descrição divina, é Deus descrevendo para nós como deve ser essa grande mulher. E diz aqui que ela ama o marido, né? Uma coisa óbvia, você tem um filho, você tem uma filha, uma união entre você e o seu marido. Então amar o marido é uma das coisas, mas não é a única coisa. Diz aqui que ela ama também os filhos, e que ela é prudente, e que ela é dedicada ao lar. Para você ser dedicado ao lar não quer dizer que você tem que ficar só em casa cuidando de casa. E eu sei que isso é o caso de algumas, mas outras trabalham fora, outras dividem responsabilidades. Mas a Bíblia diz sempre que uma casa edificada por uma mulher prudente, né? A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o lar, e a tola ela destrói o lar. Por quê? Porque essa função é mais bem administrada pela mulher. A mulher é uma grande administradora de natureza, né? A mulher que cuida da sua casa, que cuida dos seus filhos, que cuida do seu marido, sabe qual que é o resultado? Seu marido vai dar mais certo na vida, vai ser um homem mais sucedido, mais bem sucedido, seus filhos vão ser mais firmes, mais equilibrados. E você já está preparando os seus filhos para serem novas grandes mulheres ou novos grandes homens. Então o papel da mãe, o papel da mulher, ele é geracional. Ele afeta gerações futuras. Tudo aquilo que você está fazendo hoje como mãe vai fazer o diferencial na vida da sua filha e do seu filho, e consequentemente lá na frente. Então nós precisamos entender, né, vocês mães e mulheres, que estar preparada para ser uma mulher temente ao Senhor vai alcançar muitas bênçãos para a tua família e para os filhos dos seus filhos e os seus netos e bisnetos. Tudo começando, pode ser que comece por você. Eu sei que muitos de nós não tivemos uma mãe presente, não tivemos o privilégio. Alguns perderam a mãe muito jovens, outros tiveram uma mãe que não conhecia essas instruções que hoje nós conhecemos, que você não pode dar o que você não tem. Nós não podemos oferecer para ninguém, nem mesmo para os nossos filhos, o que nós não temos. Seja isso amor, seja isso dinheiro, seja isso conhecimento. Nós não podemos dar o que não temos. Mas com o conhecimento vem uma grande responsabilidade. E esse conjunto dessa obra pode se concretizar. Você só tem noção do valor de alguma coisa quando você tem o conhecimento. Se você tirar o dinheiro que você tem na sua bolsa agora, na sua carteira, e você dá para uma criança, o Noah ali, ó, dá uma nota de $100 para ele, ele não tem noção do valor. Ele joga no chão ali agorinha. Mas quando você tem noção da sua tarefa e do valor da sua tarefa, e quem está te dando essa tarefa, tudo muda. E um exemplo que eu gostaria de dar para vocês é a própria Maria, mãe de Jesus. Maria era apenas uma adolescente, uma praticamente saindo da adolescência para se tornar uma mulher. E ela é uma mulher que foi bem-aventurada, foi escolhida por Deus. Deus escolheu, ela foi agraciada aos olhos do Senhor. E ela recebeu a função de carregar no ventre dela o nosso Salvador. Mas pare para pensar
nas atitudes de Maria e a diferença que fez na vida dela, como fará na vida de qualquer mãe. Maria, quando ela recebeu aquela notícia do anjo Gabriel, ela precisou de não somente receber a notícia, mas ela precisou de aceitar a notícia. Nós podemos receber muitas coisas. Você recebe recado das pessoas, você recebe cartas do correio te avisando de alguma corte que você tem que comparecer, ou de alguma coisa que você tem que pagar. Mas você pode escolher: olha, eu vou fazer ou não alguma coisa a respeito disso. Eu vou comparecer aí na audiência, eu vou pagar essa conta. Então nós precisamos de receber e aceitar. E Maria imediatamente aceitou aquele desafio, sendo ela ainda sujeita ao julgamento da sociedade. Nós sabemos que o próprio José quis terminar o relacionamento com Maria, porque todos acreditariam que ela tinha traído José, sendo que eles ainda nem tinham se conhecido. Mas ela aceitou. E ela, consequentemente, quando você aceita a vontade de Deus, você serve a Deus. Aceitar a vontade de Deus faz de nós um servo fiel. A vontade de Deus é que todos nós sejamos prósperos, que todos nós sejamos obedientes, que todos nós apliquemos a lei dele, a palavra dele e a direção dele. Mas quando nós aceitamos isso, nós nos tornamos obedientes e nos tornamos servos. Caracteriza-se o servo a obediência. E a primeira coisa que Maria fez quando ela teve Jesus foi apresentá-lo. Daí vem talvez a tradição nas nossas igrejas de apresentar a criança ao Senhor, de levar a criança até a igreja, de dedicar aquela criança, agradecendo ao Senhor publicamente que você recebeu aquela missão e que você aceita aquela missão e que você está agora apresentando aquele presente, aquela herança que Deus te deu para Ele mesmo, para que o presente volte para Deus e para que Ele possa continuar te dando a sabedoria que você vai precisar para criar os seus filhos, consagrando os seus filhos a Deus. Outra coisa importante que Maria precisou fazer, e que todas as mães precisam de fazer: quando a criança é pequenininha, a gente quer proteger, não é verdade? A gente está cercando. Eu vejo vocês aqui hoje, nós temos um parque lindo, mas tem ali uma água, pode ser que tenha ali alguma cobra, sei lá. Nunca fiquei sabendo de cobra aqui, mas sei lá, estou dando um exemplo. E as mães estão sempre preocupadas com as crianças, os pais também estão sempre rodeando, sempre tentando proteger. E Maria também fez isso, mas chega um momento que você tem que fazer o contrário, soltar, né? A palavra de Deus diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro, do flecheiro. Então você prepara o seu filho, você protege o seu filho, você capacita o seu filho para depois você liberar o seu filho. E Maria teve que liberar Jesus, não foi só naquele contexto, mas liberar o Jesus para toda a humanidade, liberar o filho dela para que ele fosse compartilhado com todos, e que ele não somente fosse compartilhado com todos, mas que ele fosse entregue por todos. Então, quando nós entendemos, ou quando vocês entenderem, mulheres, que aceitar essa função e que estar contentes com essa função e alegres com essa função vai fazer toda a diferença. O seu filho será, palavra de Ezequiel 16:44, seu filho será discípulo, o seu filho será um servo. O código de instrução dos seus filhos será a palavra de Deus. Assim como os irmãos de Jesus, que Jesus teve irmãos, Maria não teve só Jesus. Os irmãos de Jesus, eles foram crentes. Lá em 1 Coríntios 9:5 diz que os irmãos de Jesus estavam engajados, que eram também apóstolos, que eram também seguidores do próprio irmão, porque Jesus não era só irmão deles, Jesus também era o salvador deles. E um dos irmãos tornou-se até um apóstolo, e todos confessaram ao nome do nosso Senhor. Em Lucas 11:27 diz o seguinte: aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que me mamaste. Bem-aventuradas são vocês, bem-aventuradas são os ventres,
de todas as mães que estão aqui hoje. Bem-aventuradas. Bem-aventurado é aquele afortunado. Você é afortunado, escolhida de Deus, né? Não foi um acaso. A gravidez, muitos de nós, né? Muitas nossas famílias, a gente fala, o nosso filho, o nosso primeiro filho foi programado, o segundo foi acidente. Não tem acidente. Jesus permitiu, Deus permitiu, e Ele achou que você estava preparada para essa missão. Então, agarre essa missão com unhas e dentes, desenvolva o caráter dos seus filhos e das suas filhas, e você verá muita diferença. Fica claro nesse estudo que foi feito ali em Harvard, 6 coisas que eles listaram. Que o primeiro, que o período mais crítico do desenvolvimento mental de uma criança está entre os 8 e 18 anos de idade. Desenvolvimento mental, produção de caráter. Depois que você já tem os seus 18 anos, é o que a gente gosta de falar, né? Olha, educação vem de berço. A gente não fala isso? Vem de berço. Porque se você não recebe no berço, dificilmente depois você pode mudar o seu caráter na fase adulta. Nós ficamos viciados com o caráter que nós produzimos na infância. Mas está falando nesse estudo que isso é importante. Então, mais um motivo para que nós cuidemos dos nossos filhos, para que vocês, mães, cuidem muito dos seus filhos. A segunda coisa é que a mãe, não o pai, de forma geral, é a pessoa mais importante no ambiente familiar de uma criança. A mãe é muito importante, é mais importante. Isso também é interessante. A terceira coisa, a quantidade de linguagem viva dirigida à criança entre 12 e 18 anos é absolutamente crucial. Linguagem viva é diálogo, é conversar, é saber conciliar que você é uma pessoa muito busy, que você é uma pessoa ocupada, que você tem trabalho, tem casa, tem cozinha, tem marido, tem um monte de coisa para dar conta. Mas nós precisamos de olhar nos olhos dos nossos filhos e ter uma linguagem viva com eles, comunicar-se com eles também visualmente, não somente, né, conversando pelas beiradas. Isso também comprovado por pesquisas. Quarto, as crianças que têm acesso às áreas de convivência em suas casas progridem muito mais rápido do que aquelas que não têm. Isso quer dizer a criança participando do lar, não sabendo ser um pequeno que não participa. É trazer a criança para participar da família, para participar das conversas de família, e não que seja uma criança ignorada pelos cantos. Muito importante também. A quinta coisa, a família é o sistema educacional mais importante do mundo. Não é a escola, não é a igreja, não é a universidade, não é nenhum desses lugares. A sua família é a maior universidade dos seus filhos. Dentro de casa, seus filhos e filhas vão aprender muito mais do que eles vão aprender lá fora. Porque são valores de caráter, não é conhecimento que vem de livro. É o amor da mãe, é o amor da família, é o acolhimento. E por último, os melhores pais são aqueles que distinguem 3 funções chaves. Eles são projetistas e organizadores do ambiente dos seus filhos. Quer dizer, você controla o ambiente. O que a gente tem que fazer, né? Poupar os nossos filhos de ambientes que não são edificadores. Poupar os filhos de ambientes de briga, de discussão, de discórdia. Segundo, eles permitem que os seus filhos os interrompam por breves episódios de alguns minutos, durante um espaço que é a troca de consolo e de informação. A criança nunca pode ser ignorada. Ela precisa receber a demonstração de que ela é importante. E por último, eles são disciplinadores firmes, mas que também demonstram simultaneamente o amor. A Bíblia até fala, né, que o pai que ama, muitas vezes ele tem que utilizar da vara. Não tem que ser literalmente a vara, né? Pode ser um chinelo, pode ser alguma outra coisa que você tem que disciplinar o filho, mas simultaneamente você demonstra amor. Não é um castigo de raiva, mas é um castigo de amor. Então a palavra amorosa, ela pode curar
e abençoar. Amém?